Imagine atravessar pontes sobre nuvens ou com rios que deslizam por cima dos carros. Prepare-se para conhecer construções que desafiam o impossível. Número 1. Uma ponte onde o rio atravessa a estrada. Nos Países Baixos, existe um lugar onde o trânsito segue normalmente, mesmo com água passando por cima dos veículos. Parece ficção, mas é o Aqueduto Bamir, inaugurado no ano de 2002. Essa obra genial da engenharia tem 25 metros de comprimento, 19 metros de largura e profundidade de 3 metros de água corrente. Sua função é conectar a parte continental do país com a província de Flevolândia. Os arquitetos tomaram uma decisão ousada. Em vez de construir viadutos ou túneis, permitiram que o canal d'água cruzasse diretamente por cima da rodovia. Dessa forma, carros, barcos e pedestres circulam em harmonia. Para quem anda a pé, há uma faixa exclusiva. O Bamir é muito mais do que uma ponte funcional. É uma verdadeira lição de coragem criativa e engenhosidade. Número 2. Uma ponte de vidro sobre o vazio. Para os amantes de aventura, a Ponte Rui é parada obrigatória. Com 100 metros de extensão e posicionada a 140 metros de altura, ela atravessa um vale cinematográfico na China. Inspirada no bastão Ruyi, antigo símbolo chinês de sorte, sua arquitetura é única e impressionante. O que mais atrai os visitantes, no entanto, são seus trechos de piso transparente. Caminhar sobre eles dá a sensação real de estar flutuando. Milhares de turistas encaram a travessia todos os anos, atraídos pela vista e pela adrenalina. É como pisar no vento, com a natureza viva sob os pés. Número 3. A lenda vermelha da engenharia americana. No ano de 1937, nasceu uma lenda metálica, a Ponte Golden Gate. Na época, era a maior ponte suspensa do mundo e logo se tornou símbolo dos Estados Unidos. Com seus 2.700 metros de comprimento, ela conecta as duas margens da Baía de São Francisco. Foram usados mais de 880 mil toneladas de aço e cerca de 1.200.000 metros cúbicos de concreto. Sua cor inconfundível, um vermelho alaranjado, a faz se destacar mesmo em meio à neblina. À noite, iluminada por milhares de luzes, oferece um espetáculo à parte. Além de turística, a ponte recebe eventos de grande porte, como o famoso Maratona de São Francisco. Hoje, ela é símbolo da cultura pop e do sonho americano, fundido em aço. Número 4. Uma ponte que pisca para os navios. No Reino Unido, o Millennium Bridge de Gateshead chama a atenção por um detalhe curioso. Ele pisca. A estrutura lembra pálpebras gigantes que se abrem e fecham sobre a água. Inaugurado no início dos anos 2000 pela Rainha Elizabeth II, o projeto logo foi premiado pelo Instituto Real de Arquitetos Britânicos. A estrutura é composta por 2 arcos. Um é a própria passarela, para pedestres e ciclistas, e o outro é a sustentação vertical. Um sistema hidráulico permite que o arco se incline até 40 graus em apenas 4 minutos e meio, liberando a passagem para embarcações de até 25 metros de altura. É uma ponte do futuro, com elegância e tecnologia dignas da realeza. Número 5. A ponte japonesa que parece uma montanha-russa, mas engana o olhar. Na cidade de Sakai Minato, no Japão, existe uma ponte que virou sensação mundial nas redes sociais. E não é por acaso. Seu nome é Eshima Ohashi, e muitos a consideram a ponte mais assustadora do planeta. Vista de longe, ela parece uma verdadeira montanha-russa feita para carros, com uma inclinação tão absurda que chega a parecer impossível que qualquer veículo consiga subir ou descer por ali sem escorregar. No entanto, tudo isso não passa de uma ilusão de ótica criada pelo ângulo da fotografia. A inclinação real da ponte é de aproximadamente 6%, o que é totalmente seguro e compatível com as normas de tráfego para automóveis. Sua estrutura elevada foi pensada para permitir que embarcações de grande porte passem por baixo dela sem obstruções. Isso explica sua altura e o formato tão inusitado. Mas o que realmente fez da Eshima Ohashi um fenômeno global foi justamente esse efeito visual, que a torna um dos pontos turísticos mais fotografados do Japão moderno. Muitos motoristas viajam até lá só para ter a sensação de estar encarando uma rampa impossível. E depois se surpreendem ao descobrir que, na prática, a travessia é tranquila e totalmente estável. Número 6. A roda escocesa que gira navios como se fossem brinquedos.
Imagine uma estrutura gigante capaz de levar embarcações inteiras, como se fossem folhas flutuando no vento. Assim é a roda de Falkirk, localizada na Escócia. Trata-se do primeiro e único elevador rotativo de barcos do planeta. Sua função principal é ligar dois canais com níveis de altitude distintos: o Forth e Clyde e o Union Canal, conectando rotas de navegação que antes dependiam de um complexo sistema de comportas. A roda possui 35 metros de diâmetro e dois enormes braços simétricos, com 15 metros de comprimento cada um. Sua forma se inspira em um machado celta, e seu funcionamento obedece ao princípio de Arquimedes, o que permite que a quantidade de energia usada seja incrivelmente baixa, equivalente ao necessário para ferver apenas 8 chaleiras elétricas. Ela é um prodígio de design e sustentabilidade. Hoje em dia, a roda de Falkirk não é apenas uma solução técnica funcional, mas também uma atração turística muito popular. Visitantes do mundo inteiro vão até lá para observar sua mecânica fascinante e até embarcar em uma das excursões aquáticas, onde o barco parece literalmente flutuar no ar. A estrutura se tornou um verdadeiro ícone nacional, e sua imagem está até estampada em uma nota de 50 libras escocesas. Número 7. A ponte peruana que renasce todo ano, feita apenas de capim trançado. No alto dos Andes peruanos, existe uma ponte que desafia não só o tempo, mas também qualquer noção moderna de construção. Seu nome é Quezuachaca, e ela é feita completamente de fibras vegetais, basicamente capim trançado à mão. Por mais inacreditável que pareça, essa ponte não só existe há séculos como continua sendo usada pelos moradores da região até hoje. Ela atravessa o rio Apurímac e conecta comunidades isoladas nos arredores de Cusco. A cada ano, durante a primavera, acontece uma cerimônia tradicional única. Os habitantes da região se reúnem para desmontar a ponte antiga e trançar uma nova, usando as mesmas técnicas passadas de geração em geração desde o Império Inca. É uma mistura de ritual, engenharia ancestral e cultura viva. Mais do que uma travessia física, a Quezuachaca é um símbolo de união entre os povos locais. Ela representa a conexão entre o passado e o presente, entre o ser humano e a natureza. Os trançados manuais formam uma estrutura resistente, capaz de suportar o peso de quem passa por ela com segurança. Essa ponte é uma prova de que a sabedoria dos antigos ainda pulsa literalmente pelas mãos do povo. Número 8. A ponte francesa que é mais alta do que a Torre Eiffel. No sul da França, sobre o profundo vale do rio Tarn, uma ponte colossal se ergue como uma obra-prima da engenharia moderna, o Viaduto de Millau. Com um total de 2.500 metros de comprimento e altura máxima de 343 metros, essa ponte atinge um ponto mais alto que o próprio topo da Torre Eiffel, o que a torna a ponte atirantada mais alta do mundo. O projeto foi concebido pelo engenheiro Michel Virlogueux, em parceria com o arquiteto britânico Norman Foster. A ideia original era construir uma estrada que descesse até o fundo do vale. No entanto, um dos engenheiros de rodovias envolvidos no projeto fez uma pergunta simples e decisiva: por que descer se podemos atravessar por cima? Foi essa provocação que deu início a um dos projetos mais audaciosos da Europa. Seus 7 pilares, cada um pesando cerca de 19 mil toneladas, sustentam a estrutura com elegância e leveza visual. A ponte foi construída para substituir uma estrada congestionada e perigosa, e sua implementação reduziu drasticamente o tempo de viagem entre as regiões do sul da França. Hoje, o Viaduto de Millau é parada obrigatória para qualquer visitante que deseje testemunhar a grandiosidade da engenharia francesa no século XXI. Número 9. O arco perfeito feito para o diabo. Na Alemanha, existe uma ponte que parece tirada de um conto gótico, a Hakkotsbrücke, no Parque Kromlau. Popularmente conhecida como a Ponte do Diabo, ela foi construída no século XIX e seu design é tão preciso que, com o reflexo da água, forma um círculo perfeito. A lenda diz que apenas o diabo seria capaz de construir algo assim, mas, na realidade, ela foi feita por mãos humanas, com o propósito de impressionar. Hoje, virou local de peregrinação para fotógrafos, artistas e sonhadores que acreditam na força da natureza e das antigas histórias. Número 10. O dragão que cospe fogo em pleno Vietnã. Na cidade de Da Nang, no Vietnã, uma ponte imensa desenha o contorno de um dragão sobre o rio Han. E o mais surpreendente,
Esse dragão literalmente cospe fogo. A Ponte do Dragão tem 568 metros de comprimento e pesa quase 9.000 toneladas. Ela foi construída como símbolo de força, prosperidade e modernização. Mas a verdadeira mágica acontece aos sábados e domingos, às 21 horas em ponto. Nesse horário, multidões se reúnem para assistir o dragão lançar chamas e jatos d'água em um espetáculo de luzes hipnotizante. Ao lado fica a Ponte dos Apaixonados, onde casais deixam cadeados com seus nomes e desejos, eternizando promessas em um cenário que mais parece saído de um conto romântico. Número 11. A estrada chinesa que sobe para o céu. Na China, a estrada expressa de Yuxi é conhecida como a escada para o céu. E não é por acaso. Cada quilômetro percorrido te leva 7,5 metros mais alto. Essa rodovia sinuosa, cravada entre montanhas, inclui nada menos que 270 pontes e 25 túneis. A combinação de engenharia arrojada e respeito pela paisagem natural torna essa via uma verdadeira obra de arte. É uma estrada que abraça a montanha, sem agredir sua beleza. Ainda mais impressionante é o fato de que tudo isso foi construído em apenas 5 anos. No topo dessa estrada, na cidade de Jixi, fica claro: quando o ser humano sonha e age, o impossível simplesmente não existe. Número 12. A espiral urbana que conecta o antigo e o novo Xangai. O viaduto Nampu, em Xangai, não é só uma ponte. É um labirinto em forma de espiral perfeita. Visto de cima, parece uma escultura urbana. Ele tem mais de 8.300 metros de extensão e conecta o centro histórico de Xangai ao distrito moderno de Pudong. Seu destaque é o intercambiador circular, que não só confere um visual impressionante, como também reduz a inclinação da subida, economizando espaço em uma cidade densa. Antes de 1991, só era possível atravessar o rio de balsa. Dizem que o conceito do traçado veio de um simples desenho feito por uma criança de 9 anos, filho de arquitetos, em seu caderno. Talvez seja verdade que algumas das melhores ideias nascem da imaginação infantil. Número 13. Uma ponte viva feita de raízes. Em Meghalaya, na Índia, quando as chuvas tornam os caminhos intransitáveis, os moradores de Mawlynnong encontraram uma solução inusitada: cultivar pontes. Isso mesmo, pontes vivas, formadas pelas raízes guiadas dos ficus. Em vez de cortá-las, os habitantes as entrelaçam cuidadosamente ao longo dos anos. A ponte Umxiang, por exemplo, possui 2 níveis e pode sustentar até 50 pessoas ao mesmo tempo. Algumas dessas pontes naturais estão em uso há mais de 180 anos. Para chegar até elas, é preciso enfrentar trilhas íngremes e estreitas, mas a recompensa é como entrar em um mundo mágico. Agora, os moradores estão criando um 3º nível, esperando atrair mais turistas que apreciem essa fusão de natureza e sabedoria humana. Número 14. Caminhando sobre as nuvens na Malásia. Imagine estar a mais de 700 metros de altura, caminhando por uma ponte suspensa por cabos, com o mundo inteiro aos seus pés. Assim é a experiência no Sky Bridge de Langkawi, na Malásia. Com 125 metros de comprimento, essa ponte curva é sustentada por um único mastro de aço e 8 cabos tensionados. A única forma de chegar lá é por meio de um teleférico panorâmico que leva os visitantes até o topo da montanha. Lá de cima, as 2 plataformas de observação oferecem vistas de tirar o fôlego: floresta tropical, mar azul e nuvens que parecem ao alcance da mão. Poucos sabem que cada peça foi levada até o topo com helicópteros e montada com precisão cirúrgica. Mais que uma ponte, é uma experiência que se grava na alma. Número 15. Um símbolo gótico no coração de Londres, imortalizado em filmes e cartões postais, o Tower Bridge é um verdadeiro ícone londrino. Desde sua inauguração no fim do século XIX, ele conecta as margens do Tâmisa com um estilo que mescla o gótico vitoriano com a engenharia moderna da época. O detalhe mais fascinante é sua parte central móvel. As folhas da ponte se erguem para permitir a passagem de embarcações. Acima disso, existe uma passarela suspensa para pedestres, de onde se pode admirar a capital inglesa de um ângulo privilegiado. Com mais de 40.000 pessoas cruzando-o diariamente, o Tower Bridge continua vivo e majestoso, assim como a cidade que representa. Número 16. Um gigante dourado sustentado por mãos de pedra.
No alto das montanhas de Bana Hills, no Vietnã, o Golden Bridge se destaca como uma verdadeira visão divina. Com 150 metros de extensão, ele parece estar sendo carregado por duas mãos gigantes de pedra. Na verdade, essas mãos são estruturas de aço revestidas com fibra de vidro e acabamento artístico que simula o envelhecimento natural. O corrimão do ponte é feito com aço dourado e titânio, o que confere um brilho nobre à construção. Originalmente criado como solução para facilitar o acesso dos turistas à parte alta do parque, ele rapidamente se transformou em uma das atrações mais fotogênicas e encantadoras do mundo. Número 17. A ponte circular que desacelera o tempo no Uruguai. Na costa do Uruguai, entre Rocha e Maldonado, o engenheiro Rafael Vignoli desenhou uma ponte que parece ter sido traçada com compasso, a Ponte Laguna Garzón. Sua forma circular é tão harmoniosa quanto funcional. Com esse formato, o tráfego é naturalmente desacelerado, aumentando a segurança. A ponte substituiu os antigos e perigosos cruzamentos por balsas. Além da pista para veículos, há um calçadão com faixas brancas para pedestres. O design permite que se contemple a paisagem do lago de qualquer ponto do círculo. Mais do que um simples cruzamento, é um convite para parar, respirar e apreciar o entorno. Número 18. O elo entre 2 países e 3 mundos. O que conecta a Dinamarca à Suécia é muito mais que uma ponte. É um complexo de engenharia conhecido como Ponte de Øresund. Ele começa com uma ponte de 8 quilômetros, mergulha em um túnel submarino de 4 quilômetros e passa por uma ilha artificial chamada Peberholm. Essa ilha não é só uma conexão entre a ponte e o túnel, mas também uma reserva natural onde mais de 500 espécies de plantas e animais já foram catalogadas. Desde sua inauguração, o tempo de travessia caiu de quase 1 hora, com balsas, para apenas 20 minutos. Tanto de trem quanto de carro, essa travessia representa um equilíbrio perfeito entre eficiência, natureza e inovação. Número 19. Uma ponte de pedra que toca o céu da Saxônia. Na região montanhosa conhecida como Suíça Saxônica, na Alemanha, ergue-se uma ponte que mais parece cenário de pintura romântica, a Ponte Bastei. Com 76,5 metros de comprimento, ela se apoia sobre 7 arcos de pedra que ligam picos rochosos acima de um desfiladeiro vertiginoso de 40 metros de profundidade. A vista a partir dali é simplesmente espetacular. Pode-se ver o vale do rio Elba, campos verdejantes e a vila de Rathen ao fundo. A ponte, construída no século XIX, inspirou poetas, pintores e viajantes com sua combinação de natureza bruta e arquitetura humana. Ela não conecta apenas rochas, mas também passado e presente, arte e realidade. Um elo entre o ser humano e a majestade natural. Número 20. Um salto de vidro sobre o abismo do Grand Canyon. Nos Estados Unidos, no coração do Grand Canyon, existe uma plataforma de vidro que avança 20 metros além da borda do penhasco. É a Skywalk, uma estrutura transparente situada a 1.220 metros acima do nível do Rio Colorado. Caminhar por ali é o mais próximo que se pode chegar de andar sobre o vazio. O piso, feito com 8 camadas de vidro especial, pode suportar o peso de 70 aviões Boeing 747. Ainda assim, a experiência é assustadora e inesquecível. A paisagem é de tirar o fôlego. O rio serpenteia lá embaixo e o horizonte se estende infinitamente. Não se trata apenas de um mirante. É um convite a enfrentar seus medos e contemplar o infinito com os pés quase flutuando no ar. Número 21. Uma ponte natural esculpida pelo tempo. No Parque Natural Bridge, no estado americano de Kentucky, a estrela principal é uma ponte que não foi feita por mãos humanas. A ponte de mármore natural foi esculpida pela própria natureza ao longo de milênios. Com 24 metros de comprimento e 20 metros de altura, ela é feita inteiramente de pedra calcária. Seu arco impressionante é acessível por uma trilha de pouco mais de 1 quilômetro, mas quem prefere evitar a subida pode usar o teleférico Skylift. Lá no topo, a paisagem se abre em um cenário sereno e imenso, onde o visitante se sente pequeno diante da grandiosidade do tempo. A ponte é uma lembrança viva de que a natureza também é capaz de criar maravilhas estruturais. Número 22. O mais antigo ponte ainda em uso na Grécia, o tempo parece ter parado sobre o arco de uma ponte de mais de 3.000 anos. O arco de Arcadico, construído na Idade do Bronze, ainda pode ser atravessado a pé, e já chegou a ser usado por veículos leves até recentemente. É considerado o mais antigo ponte do mundo ainda em funcionamento.
Feita com blocos massivos de pedra calcária, sem o uso de argamassa, sua estrutura utiliza a técnica de alvenaria ciclópica, típica da época. Caminhar sobre essa ponte é como entrar em um portal para os tempos dos heróis gregos, dos mitos antigos e da engenhosidade que resistiu à passagem dos séculos. Ela é prova de que, mesmo com ferramentas limitadas, os construtores do passado sabiam erguer obras eternas. Número 23. 33 arcos e a elegância do Império Persa no Irã, sobre o rio Zayandeh, na cidade de Isfahan, estende-se o Siosepol, cujo nome significa 33 arcos em persa. Essa ponte majestosa, feita de tijolos e pedras, não é apenas uma via de passagem, também servia como dique regulador durante as cheias. A sequência perfeita de seus arcos cria uma harmonia visual que encanta desde o primeiro olhar. Construída durante o apogeu do Império Safávida, a ponte possui um equilíbrio entre robustez e beleza refinada. Cada arco distribui o peso de forma milimétrica, tornando a estrutura resistente e graciosa ao mesmo tempo. Hoje, o local se transformou em ponto de encontro de casais, artistas e poetas. O Siosepol continua tão vivo quanto a cidade que ele atravessa. Um símbolo da alma persa cravado em pedra. Número 24. O palácio que, na verdade, é uma ponte. Na província de Guangxi, China, uma ponte parece saída de um conto ancestral. É o Qianyang, também conhecido como Ponte do Vento e da Chuva, construído há mais de 100 anos pelo povo Dong. Com 65 metros de comprimento, ele foi erguido inteiramente com madeira e telhas, sem um único prego ou gota de cola. A mágica está na técnica tradicional de encaixe, com espigas e ranhuras. A ponte é, ao mesmo tempo, passagem, abrigo e símbolo cultural. Seu telhado curvo com entalhes em madeira abriga os viajantes da chuva e do vento. O Qianyang é muito mais que uma ponte. É uma manifestação viva do modo de vida Dong, onde cada peça de madeira carrega gerações de conhecimento. Número 25. Uma onda de madeira sobre a selva urbana. Em Singapura, entre arranha-céus e áreas verdes, se destaca uma das pontes mais curiosas do mundo, a Henderson Waves. Suspensa a 36 metros do chão, ela liga duas colinas e parece uma onda gigante esculpida no ar. Seus arcos de aço e madeira balaú, uma espécie rara da Ásia, criam curvas orgânicas que convidam à contemplação. Durante o dia, é um refúgio tranquilo para quem quer caminhar acima do caos urbano. À noite, a ponte se ilumina com centenas de LEDs, transformando-se em uma instalação artística flutuante. É um passeio elevado, literalmente, onde a arquitetura encontra a poesia em pleno céu de Singapura. Número 26. A maravilha romana que atravessou milênios, construído no século I, o Pont du Gard, no sul da França, é um dos aquedutos romanos mais bem preservados do mundo. Com 48 metros de altura e quase 50 quilômetros de extensão total, ele foi feito sem uma gota de argamassa. Cada pedra foi encaixada com precisão impressionante. Originalmente, servia para abastecer a cidade de Nimes com água potável. Hoje, seus 3 níveis de arcos criam uma imagem espetacular que atrai visitantes do mundo todo. Mais do que uma ponte ou aqueduto, o Pont du Gard é um testemunho do gênio romano, sobrevivendo há mais de 2000 anos como uma prova viva da engenhosidade da antiguidade. Pontes não são apenas estruturas de concreto, pedra ou aço. São testemunhos da criatividade, da coragem e do desejo humano de se conectar. Algumas cruzam rios, outras atravessam o tempo. Existem as que nasceram das mãos, outras das raízes. Cada uma conta uma história, de um lugar, de um povo, de uma época. E agora, a pergunta é para você. Qual dessas pontes te impressionou mais? Ou será que você conhece alguma ainda mais impressionante, perdida por aí no mundo? Conta nos comentários. E lembre-se, mesmo que o caminho pareça impossível, em algum lugar, alguém já construiu uma ponte sobre ele. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!